Claro que a dica de educação tem a ver com esse livro, que é O Sucesso é o Caminho, de minha autoria. E por que é legal esse livro? Tem algumas coisas que particularmente me deixam muito felizes, assim, de ideias. E às vezes eu digo para algumas pessoas que muitas ideias que são escritas parece que foram sopradas pelo mundo material, ou melhor, pelo mundo espiritual, né? No mundo material, pelo mundo espiritual. E quando eu estava finalizando esse livro, que eu tenho aqui alguns agradecimentos a fazer, principalmente ao Paulo Puig, que foi um cara genial para mim aí nessa história, e muitas pessoas que leram e que deram aí tratos finais a isso. Mas no finalzinho, quando eu estava fazendo a última revisão, o que eu percebi? Esse não é um livro longo, é um livro de 120 páginas aproximadamente. Não é um livro longo, é um livro com letras grandes, enfim, um livro atual, um livro para o tempo atual, para que as pessoas possam ler com alguma velocidade. Mas eu fiz uma coisa nesse livro também que eu achei, enfim, interessantíssima, que logo na introdução eu digo o seguinte: se você não quiser ler o livro, vá direto para o capítulo 11. E no capítulo 11, olha só que curioso, no capítulo 11 está aqui, ó, sucesso é empregabilidade, olha que legal. E aí, assim, mas lá no começo eu digo o seguinte: se você não quer perder tempo, vá direto para o capítulo 11, que tem um resumo do livro, e aí você pode, inclusive, rabiscar algumas folhas e entender. Mas assim, e ao mesmo tempo eu digo, mas se você chegar lá e começar a ler, eu tenho certeza que você vai querer voltar. Claro que é algo sempre interessante você fazer esta brincadeira, entre aspas, mas que de fato funciona. Se você for direto lá para o 11, você vai encontrar um belo resumo e de repente ler o livro pelo final, né? Mas tem coisas tão bacanas, de verdade, que eu comecei a ler aqui e reler, e que no finalzinho esse livro tem ali uma entrada que diz as 7 dicas de roteiro com destino à felicidade. Porque, a bem da verdade, esse livro ele fala exatamente disso, de você se manter produzindo, que é o meu sentido que eu dou para a empregabilidade, né? Empregabilidade não é se manter empregado, é se manter produzindo. Você tem sempre que encontrar um jeito de continuar fazendo coisas, continuar se sentindo útil e servindo. E ao mesmo tempo, você, na medida em que está sempre servindo, que está sempre se posicionando neste caminho, você vai aos poucos encontrando formas de se entender, de se saber quem é, de saber qual é a sua marca, que tipo de legado você está deixando para as pessoas, como as pessoas à sua volta começam a te enxergar também, e isso gera uma grande riqueza interior, né? Que é essa coisa profunda da colheita, né? De se sentir útil, de colher coisas que você plantou e ao longo dessa história você vai se tornando cada vez mais próspero. E é essa prosperidade, é essa forma de ajudar e servir ao próximo, não importa o que você faça, que te mantém constantemente nesse estado de felicidade. Felicidade é um estado. Eu tenho dito muito isso. O contrário de felicidade é infelicidade, né? Não é tristeza. Tristeza é alegria. Você pode estar triste e ao mesmo tempo feliz. Você pode receber uma informação às vezes difícil, complicada, mas ao mesmo tempo você se mantém sóbrio, você se mantém calmo perante essa informação. Por quê? Porque o mais importante é se manter feliz, nesse estado de satisfação. Então essa talvez, claro, tenha que ser a dica da semana, porque é disso que eu estou falando, sucesso é o caminho. E ninguém escreveu Sucesso ao Caminho a não ser eu. Claro, tudo aqui tem uma fonte em que eu fui buscar diversas fontes, inclusive, para poder escrever, mas muito disso vem do meu tempo de vida, das minhas experiências, das minhas bagagens, daquilo que eu vim construindo ao longo desses 40 anos, que é como eu me intitulo, do vendedor de coxinhas ao mentor de marca pessoal, que vem aprimorando e ganhando conhecimento e aprimorando e ganhando conhecimento graças
há uma característica que eu desenvolvo há muito tempo: curiosidade. Então, vem fazer parte dos 5%, continue estudando, continue buscando conhecimento e a chave disso é ser curioso. Hoje nós temos ferramentas incríveis neste mundo que a gente vive. A primeira grande delas é o Google, que nos ajuda a pesquisar muito rapidamente sobre diversos assuntos. Outras vão nos ajudar muito, que é falar outras línguas, ter outros idiomas, ou usar o próprio Google Tradutor quando a gente tem essa dificuldade. Leitura e, acima de tudo, curiosidade. Curiosidade é a palavra-chave das maiores personalidades que nós conhecemos por todos os tempos. Walt Disney, Einstein, Michelle Obama, Barack Obama. Era um cara que eu queria falar muito sobre ele, sobre este caminho que ele percorreu, porque as pessoas também precisam entender isso, que é a história que nos consagra, é um caminho que a gente segue, é um degrau depois de outro degrau. Ninguém constrói uma história da noite para o dia, né? Então, você tem grandes personalidades que, se você procurar, você vai ver que todos eles têm isso em comum. São pessoas curiosas, ávidas por conhecimento, ávidas por aprender, ávidas por serem melhores todos os dias. Não melhores que os outros, mas se tornarem pessoas melhores para elas mesmas. Vem para os 5%, vem fazer a diferença, vem ser mais.